Diz a palavra de Deus, a palavra do Pai. Ela diz assim, Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Amados, esta é a palavra. Mas preste bem atenção, que eu já vou deixar aqui uma abertura aqui para você. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então você veja, ele não está falando o espírito. Você veja bem, a Bíblia aqui não está falando o espírito, porque o espírito, quando a pessoa é cristão mesmo, de verdade, o espírito pensa coisas maravilhosas. Mas a alma, que é o sentimento de cada pessoa, ela pensa porcariada também. Ela pensa em ficar rico, ter dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, divertir, passear. E tem pensamentos indesejáveis, profundamente. Então, por isso que diz a Bíblia, como imagina em sua alma, não é no seu espírito. Porque o espírito pensa coisas boas, né? Assim ele é. Assim você que está pensando, como pensa a sua alma, você, o seu sentimento pensa. Porque no sentimento você pensa porcariada, você pensa em ter o que o outro tem, você pensa no mal, você pensa tudo isso. Assim, às vezes, na dor, a sua alma pensa que é um câncer, que é uma doença incurável. Assim ele é. Então, assim como a sua alma pensa que você é, não é o espírito, pensa aquilo que você acha que é, assim você acaba sendo. E diz a Bíblia, come, bebe, mas seu coração não está contigo. Então, amados, segundo a Bíblia, aquilo que pensamos, aquilo que está dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, se reflete nas nossas ações. Você vê que a pessoa pensa no mal e vai praticar o mal. A pessoa pensa em destruir uma vida por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa disso. Por quê? Porque ele pensa, a alma dele, o sentimento da pessoa pensa desse jeito, ele acaba sendo e fazendo o que ele pensa, viu? Assim como se você pensa aí numa enfermidade, numa dor, num qualquer uma senhora começa a pensar aí que é problema de seio, eu acho que eu já estou com seio, com câncer no seio e tal. Você começa a pensar, a tua alma começa a trazer para você isso, e você acaba sendo isso que você está pensando, viu? Então, é por isso que ele diz, completa, que mais o seu coração não está contigo, porque aonde está o tesouro, o coração está. É por esse motivo que eu disse no começo que não é o espírito, porque o espírito pensa no brilho de Deus na vida da pessoa, pensa nas misericórdias de Deus, pensa no que Deus tem de acima de tudo, de todas as coisas no mundo a nosso favor. Então nós pensamos isso, precisamos pensar nisso, o cristão tem que pensar nisso. Não pode ficar raciocinando coisas diferentes, você deixar a sua alma ficar pensando ao invés do espírito, você está colocado. O Davi mesmo chegou a falar isso. Alma, por que entristece? Como aquela música até que tem. Por que te abate, ó minha alma? Abate o sentimento, começa a trabalhar na sua mente e você começa a se abater, porque vem uma tristeza, você não está conseguindo aquilo, você não está conseguindo aquilo, você não consegue adquirir, então você vai se abatendo. Então, por isso que o seu coração fica longe de você. Embora está dentro de você, mas não está agindo
como é preciso, o que tem dentro do coração, é o Espírito Santo. Então você não pode mudar a sociedade, não pode mudar o teu marido, não pode mudar a tua esposa e não pode mudar as leis do teu país, viu? A única coisa que você pode mudar é você mesmo. Cuida de ti mesmo, está descrito na Bíblia. Quando você muda por causa da palavra de Deus, todas as coisas do teu universo começam a mudar. Como está escrito aos Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis, o conformismo é que faz você se atrapalhar na vida. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, se você tem a mente renovada com o Espírito Santo de Deus, lógico, você está renovado, você tem força, potência espiritual, para você renovar aí um da sua família, um amigo, uma pessoa. Deus vai mostrar uma luz em você para aquela pessoa te procurar, para ele ser renovado também por seu intermédio. Mas se você não tem isso, se você é um conformista com as coisas do mundo, você conforma com drogas, você conforma com o álcool, você conforma com mentira, você conforma com o erro daquela pessoa ali que está com você, você conforma e aquilo vai aumentando a cada dia mais. Uma mãe conforma com o erro do filho, vai apoiando, ele está sabendo que ele está errado, mas ela conforma, porque existe um tal de amor falso aí, carnal, que é também da alma, que a igreja romana, desde os séculos passados, colocou isso na frente de todas as coisas. Então a pessoa acha que isso é amor. Um pai que não corrige o filho, não tem amor. Você veja bem, não tem amor. Faz todos os gostos do filho. Não tem amor. Quem tem amor é aquele que corrige. Tem o discernimento de que aquilo que a criança, que o filho está fazendo está errado, então corrige. Mas quando não corrige, é falsidade, viu? É um amor falso, mentiroso. É apenas na alma isso. E estando na alma isso, a alma parte para o conformismo e nada muda. Nada muda. Vai conformando com isso, aquilo. Ah, não, deixa mais um pouquinho. Ah, não, vamos deixar mais um pouquinho. Ah, o vizinho deixa, mas não conformo. Eu não conformo com nada contrário, entende? Por isso que às vezes falam que eu sou meio duro, porque é assim mesmo. Eu não conformo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você não conforma com esses lados aí, você já experimenta a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, nós que devemos nos transformar, devemos mudar os nossos pensamentos, especialmente você que vem enfrentando adversidades, vem enfrentando lutas, batalhas, que vem enfrentando situações que chegaram à tua vida e que o diabo insiste em manter como força contra você. Então, você precisa mudar. Você vai ler Isaías 26:3, você vai aprender isso, viu? Lê aí na sua casa, marca aí no seu caderno. Então, veja o que diz Paulo, apóstolo, quando escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,16. Olha como que ele explica. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você veja bem. Então, tudo que Deus criou foi por Ele. Foi projeto dele. Ele não precisou de ninguém para instruir. Faça aquilo, faça isso, faça... Nada disso, nada disso. E nós
que somos cristãos verdadeiros, que cuidamos de nós com a doutrina da graça de Deus, nós temos a mente de Cristo. Por isso o Espírito nos orienta sobre isso. Mas se você deixar pela vontade da sua alma, do seu desejo, né, da sua vontade, né, você faz tudo o contrário. Tudo o contrário. Daqui a um pouquinho você se acha aí como um Deus, com uma situação altíssima, é onde cai, porque não adianta, viu? Nós temos a mente de Cristo, a mente está aqui, a mente de Cristo está aqui para pensar, para focar na palavra do Senhor todos os dias, não é algumas vezes. O que você pensa hoje é o resultado das experiências que você passou em toda a tua vida. Então vamos pensar junto em alguma coisa bem prática. Você sabe, o mundo era diferente aí bem anteriormente. O mundo era diferente, bastante diferente, viu? As coisas mudaram com a evolução e o sistema científico, o sistema eletrônico, social que o povo vive hoje, envenenou a família, envenenou os casamentos, destruiu relações, destruiu sonhos, destruiu esperanças e, pior do que isso, os líderes evangélicos e cristãos que aceitaram, conformando com todos esses erros, todos esses sistemas começaram a ver o cristianismo descaracterizado, viu? Então hoje, muito do que se chama cristianismo aí fora é um mero comércio com as coisas de Deus. Eu estou falando com pessoas que você não tem coragem de corrigir dentro da sua casa. Porque a minha mulher, porque a minha esposa, mas o meu marido, meu filho, né? Você vai conformando com as coisas erradas. Daqui a pouco o cachorro está dormindo em cima da sua cama, o gato está no meio do cerco, a esposa, o outro está lá dormindo com a criança, o outro está lá, isso. Porque você vai conformando. Você dá o celular na mão do seu filho, ele vai, a cada dia aumentando, você vai com, nossa, meu filho inteligente, nossa, olha, já sabe mexer com o celular melhor que eu. Você vai conformando com isso, você vai vendo a desgraça entrar na vida dele e na sua e da sua família. E se um dia o seu esposo quiser corrigir isso, já não vai ter jeito mais. Se a mãe tentar corrigir isso, não vai ter jeito mais. Por quê? Conformou com o sistema, entendeu? Então os tempos são esses. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Aí é que está. Do mesmo jeito que foi lá em Gênesis, é até hoje. Ela não mudou. Apenas mudou da lei para a graça. Porque lá em Gênesis, que é o começo lá da Bíblia, lá Deus criou tudo para depois ele vir passando para os homens, os profetas, para depois ele vir aqui na terra como ele veio. Veio aqui na terra, sem conformar com nada aqui. Ele foi contra tudo aqui. Ele foi parar lá na cruz, em primeiro lugar, para nos salvar. Mas foi os homens conformados com as coisas erradas é que pôs ele lá na cruz, viu? Então os tempos são esses. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Os tempos mudaram, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá do começo, hoje e será para sempre. Os tempos mudaram, os costumes mudaram, o sistema mudou, mas o Deus a quem servimos diz: eu sou o mesmo de ontem, de hoje e para sempre eu serei o mesmo. Então ele não muda. Glória a Deus por isso, amados. Então, portanto, nós que somos cristãos, devemos entender que as nossas atitudes, nossos palavreados, têm que mudar por causa dessas verdades que o Espírito Santo imputou aos nosso espírito, viu? Não é na nossa alma. Determina o nosso sucesso ou a nossa falha, viu?
Deus te deu a capacidade de ter atitudes firmes, de ter atitudes convictas, de ter atitudes poderosas, viu? Ele mesmo falou, ó, se você tiver fé, você muda esse monte para cá. Então, agora quem vive em ti é maior do que aquele que está nesse mundo. O que está nesse mundo, você sabe que é Satanás. É o demônio e os seus anjos. Mas a Bíblia, eu acredito que aquilo que está em nós, quando nós fomos convertidos e recebemos o Espírito Santo, fomos batizados pelo Espírito Santo quando nós fomos convertidos, é maior do que esse que está trabalhando aí no mundo afora, tirando vida, roubando, fumando, cheirando, brigando, roubando. É maior, viu? É maior do que a tecnologia, maior que a ciência, viu? É maior que tudo. A tecnologia atual, você passou a viver pelos sistemas tecnológicos e não mais por fé. Esse é o problema das pessoas. Não mais pelo que diz a Bíblia. Seu instrutor hoje é o que diz a tecnologia. Você veja bem. Você encontra irmãos aí que você fala em tempo, aí tá calor para ele. Ele fala, vai chover. Por quê? Porque ele já... O Deus dele está sendo ali, está lá no celular, está lá na televisão. Vai chover, porque falaram lá que vai chover. Eles acertam em muitos, mas não acertam 100%. 100% quem tem o domínio é Deus. Viu? A tecnologia, a ciência, como a Bíblia já diz, que ia multiplicar. Mas nós não podemos ter ela 100% na nossa vida. Falou lá que vai chover. Eu não estou atrás disso. Mas tem cristãos aí que ficam atrás disso, viu? Então, aquele que ainda vive a graça de Deus que está na Bíblia, não mais vive pelo que vê. E que o sistema científico tecnológico ensina. Em Cristo Jesus você tornou uma nova criatura e as tuas atitudes mudaram. Está escrito na Bíblia. Você entendeu? Então eu não posso ficar aí amarrado nisso. Isso é coisa do mundo. Isso é aquilo que os crentes toda a vida tiveram medo e estão vivendo embaixo disso, tanto crente, católico, a maioria do povo. Eles tinham medo do tal, né? Do tal chips. Tá aí os chips na vida de todo, dominando todo mundo, viu? Tá dominando, é Facebook, é tudo dominando. O Deus das pessoas hoje é a tecnologia, entendeu? Então as pessoas que te cercam hoje, que são da tua intimidade, mudaram o comportamento com você. Você então não tem mais parte com as trevas. Você já saiu de lá, diz a Bíblia que ele tirou você das trevas e trouxe para um outro mundo, que é o mundo do amor do Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é Cristo Jesus. Como que você ainda vive nas trevas? Como que você ainda participa das trevas? Você vê, hoje a gente estava vendo as notícias ali, multidões atrás de festa, de coisa, com a pandemia dessa, aumentando, matando, tirando vidas. Mas o povo não está nem aí, porque é a tecnologia que é o Deus de todos. Hein? Você não tem mais parte com as trevas, porque você é agora luz, e luz não se mistura com as trevas. E eu faço uma pergunta para vocês, todos que estão me ouvindo, viu? Todos que estão me ouvindo. Alguém daqueles, embora com a maior loucura de voltar para as trevas, que saíram do Egito, alguns deles voltaram para o Egito? Me passa aí um que voltou para o Egito. Mesmo na luta, naquela ansiedade de voltar a comer o que eles comiam lá no Egito, viu? Voltar para o Egito, Deus não permitiu. Deus não permitiu que voltasse. Você está entendendo? Então, se você tem desejo de voltar, seguir Luzia, seguir João, seguir Dito, seguir Antônio, seguir Pedro, você vai, é problema seu, não é meu.
Eu estou ensinando a verdade para você. Se você tem desejo de seguir assembleia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, isso é problema de cada um. Você não está cuidando de si. A palavra da graça não fez efeito em você, nada mudou. Você está fingindo, então é você e mais nada. Então você é hoje uma pessoa feliz, salva, livre, santificada, liberta pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Por quê? Ele tirou você das trevas. Tirou você, a não ser que você não sente que você saiu das trevas. Se você não sente isso, é porque você está nas trevas ainda. Então você sabe que as suas atitudes hoje são corajosas. O cristão tem coragem. São firmes porque você tem a mente de Cristo, vive a graça de Cristo. Você não é mais como antes, que viveu uma parte de sua vida controlada pelas crises do mundo. Viu? Então, amado, o mundo está cheio de cristãos em crises. Às vezes só se lembram de Jesus na hora do problema e muitas vezes nem se lembram de Jesus. Mas se você está aprendendo a revelação da graça de Deus e se você tem aprendido e a palavra da graça de Deus tem feito efeito na sua vida, viu? Feito efeito em sua vida, seu viver agora é cristianismo. Precisa te tornar uma pessoa estável e madura. Depois você lê aí 1 Coríntios 13:11, viu? Você marca aí na sua Bíblia, viu? Para você ler. Todos nós enfrentamos no passado, ou enfrentaremos, ou estamos enfrentando hoje situações que, se não tirarmos de dentro de nós as atitudes corajosas, firmes, com pensamentos bíblicos, talvez nós deixemos nos acovardar. E sendo que a Bíblia fala que nós não recebemos espírito de covardia e de medo, viu? Tá bom? Você está entendendo, abençoado? Então eu gosto muito de algumas passagens bíblicas que me encorajam. Um dos personagens que mais mexe, talvez, com a minha vida, foi o Davi. O Davi me encoraja. O sistema dele, o jeito dele agir, o sistema dele falar, os cânticos, a maneira que ele enfrentou problema, enfrentou reis, enfrentou situações, enfrentou a morte, escapou da morte, fugiu. Ele teve momento que ele se fez de bobo, de louco, viu? Isso aí me admira muito, viu? O Davi, nos dias de Davi, o rei Saul tinha um exército de 45.000 homens poderosos de guerra. Você vê que coisa, né? Mas um homem que era grande começou a berrar. Viu? Lá em 1 Samuel 17:10 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então você veja, o rei Saul era o rei e tinha um exército de 45.000 homens poderosos de guerra. Mas por causa do grito de um homem filisteus, eles ficaram com medo. Um homem pôs medo em 45.000 homens de guerra. Então você veja bem, se você conformar com estas coisas, você tem medo até de você mesmo. Então esse gigante não sabia que poderia perder alguma batalha. Só venceria. Ele era arrogante, ele não imaginava que alguém poderia se levantar para confrontá-lo, enfrentar ele. Ele não imaginava que alguém no meio daquela gente, daqueles 45.000, viu? Poderia ter uma atitude corajosa, uma atitude fervorosa, uma atitude de defesa nas coisas de Deus. É isso que precisa, defender a obra de Deus,
defender a palavra de Deus, defender o irmão da igreja. É isso que tem que ser feito. Se você não tem essa coragem, não tem essa vontade, você levanta falsidade contra aquele, você tem um espírito mau na tua vida. E você acaba sendo isso que você pensa. Então Davi enviou o gigante desafiador. Ele ouviu o gigante desafiando 45.000 soldados. E o Davi não era soldado do rei Saul. Veja bem, ele não fazia parte dos guerreiros do rei Saul. Ele era lá do mato, saiu de lá, do meio dos animais, tratando das ovelhas do pai dele. Viu? Ele tomou o posicionamento que você precisa também tomar. Aí vem o versículo, capítulo 17, versículo 26 de 1 Samuel, que diz: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, que eram os irmãos dele e o rei Saul, viu? Dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Tirar o insulto dele contra Israel. Davi quis saber, perguntou ali para os irmãos, talvez ele estava com um pacote de marmitas de comida nas costas, levou para os irmãos. Ele perguntou: o que farão ao homem que ferir este filisteu e tirar do filisteu o que ele está insultando o povo de Israel? Você vê, quem que Davi queria defender? Você veja bem, o povo de Deus, os irmãos de Israel, que eram todos irmãos em Deus, irmãos de Davi. Não era filho do mesmo pai na carne, mas era Israel. Viu? Ele afrontando, insultando todo mundo. Ele falou: o que será que vocês fazem com o rei? Estava ali conversando, ele perguntou. Viu? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de quem? Ele não falou o exército do rei Saul. O rei Saul tinha 45.000 soldados. O Davi com outra mente, com outro pensamento. Não foi a alma dele, foi o espírito dele que disse: afrontar o exército, ou os exércitos do Deus vivo. Ele poderia ter dito o exército do rei Saul. Aí seria a carne dele, a alma dele que estava errada ali. Mas ele já disse do Deus vivo. Então, você está prestando atenção, amados? Para você aprender e viver isso? Davi sabia que o gigante diante de Deus era como nada. Esse homem corajoso, firme, cheio de alta confiança, não se baseava na carne, nem nos livros de autoajuda, nem na sua alma, nem nos seus desejos ali de emoções. Não. Ele estava baseado em Deus. Aí vem o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Olha para você ver, ele não pegou 5 homens, 5 pedras, viu? Ele não chamou seguranças, de jeito nenhum. 5 pedras lisas do ribeiro, lá do Corgo, onde ele estava perto, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, quando Davi pegou 5 pedras, botou no alforje, pegou uma funda para tirar na realidade. Isso simbolizava o quê? Ele botou aquela pedrinha lá e começou a girar, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele confiava em Deus. O que são os 5 pedras? As 5 pedras tipificam os 5 ministérios: apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. 5 pedras. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o cajado que ele tinha, esse bordão, o que significava também? Significa a autoridade de Deus na vida do cristão. Viu? É isso aí. Você veja bem, você nunca ouviu falar nisso. Aí 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, a quem você tem insultado aí, viu, filisteu? Então, o que eu percebo nessa passagem, que quem é teu inimigo, na realidade, é inimigo de Deus, amado. Quem é inimigo do pastor Geraldo, viu? Que não gosta de mim, ele é inimigo de Deus. Por isso que eu corro, não quero realidade, eu não conformo com Deus. Por isso que eu saio fora. Seja quem for, seja lá quem for, eu saio do meio mesmo. É inimigo de Deus, é meu inimigo, é inimigo de Deus. Quem é teu adversário, na realidade, é adversário de Deus. Se você vem sendo afrontado, quem está sendo afrontado é Deus. Davi teve uma atitude, ele agiu, não ficou sentado com seus irmãos, com o exército do rei Saul, falando do adversário, das dificuldades, porque este é o grande erro da maioria das pessoas quando se deparam com dificuldades. Falam da dificuldade, pensam na dificuldade, sonham com a dificuldade, confessam a dificuldade. Davi atacou o problema de frente e sem medo. Por quê? Porque Davi esperava a vitória da parte de Deus, cujo nome é sobre todos os nomes. Então, amado, existe o Deus poderoso e vivo que age sobrenaturalmente em nosso favor. O nosso Deus não é um ídolo morto dos pagãos. Ele não é uma imagem sentada em cima de um cavalo. Ele não é uma imagem doce de uma santinha. Não, ele é Senhor. E o diabo sabe disso. Nós não nos acovardamos com absolutamente nada. Não importa de onde veio a ameaça, não importa de onde veio a voz. Há uma voz de trovão sobre essas vozes. Você sabe de uma coisa? Há uma tarefa que Deus entregou a mim e a ti. Eu tenho uma tarefa de Deus para cumprir, para realizar. E você também tem, amado. Deus deu uma tarefa a você. A senhora, irmão. A você que me ouve, seja lá da igreja, não sei da onde. Deus deu lá uma tarefa para você cumprir. A fé não é para ficar só com você, é para distribuir. Eu não saio distribuindo cesta básica para ninguém. Saquinho de arroz, saquinho de feijão por aí. Para pessoas que nem precisam, motorista, não sei da onde, por causa de pandemia, não. Eu distribuo a fé. É o que eu tenho de maior valor. De maior valor que eu tenho é a fé. A minha fé, a fé que está em mim, é de maior valor que qualquer quantia na vida, no mundo. Você tem que derrotar os sofrimentos, as doenças, as crises, porque o Deus do favor está a favor de você. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos a autoridade da palavra. Nós temos o caráter de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo. Nós temos o poder de Deus. Os anjos nos cercam, nos servem. Se há um problema, se há uma crise, se há uma doença, se há uma ameaça, não valorize o diabo. Enfrenta o problema. Derrota o problema. Pedra no rim, pedra não sei aonde, é dor na perna, é dor no joelho. Enfrenta isso, amado. Não entrega, não. Fica pendurando a perna lá na parede. Eu acho que vai melhorar. Não.
Enfrenta em nome de Jesus. Seja contra o problema. Eu e você já somos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Marca aí na sua Bíblia, Zacarias 4:6. Guarda este versículo para sempre. E aí vem o Salmo 62:11, que diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Pronto. Aí, tá aí. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isto. Ele falou uma vez, ele não precisou falar duas vezes para você. Você que tem que ouvir duas vezes. Uma vez falou Deus, e eu duas vezes ouvi isto. Foi aonde a coragem veio e o poder pertence a Deus. Então, a quem pertence o poder? Ao demônio, ao diabo, à pomba gira, às 7 catacumbas? A ele é que pertence. Pertence a quem? A Deus. O Salmo 44:6-7, você marca aí. Se a igreja pudesse ser derrotada, se um cristão fiel pudesse ser derrotado, Deus seria derrotado com ele. Você imagina? Seria envergonhado. Deus seria envergonhado com você. Deus cobre de vergonha os que te odeiam. Viu? Lê o Salmo 33:16-22. Então, amados, temos uma tarefa. Eu tenho uma tarefa para cumprir. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma tarefa. Deus me deu uma tarefa. E essa tarefa, todo dia eu tenho que realizar ela. Para alguma coisa, para alguém. De qualquer forma, eu não posso deixar essa tarefa amanhecer. Não posso ser que nem muitos aí que ficam o mês inteiro sem nada de Deus, sem nada de Bíblia, sem nada de ouvir até o programa Esplendor da Fé aqui na Web Rádio. Deus deu esta tarefa a você também. Fica aí murmurando. Resolva isso, amado. Cumpra essa tarefa. Viu? Quando eu trabalhava na roça, meu pai, que era o chefe lá, dava tarefa para todo mundo. E eu também tinha aquela tarefa na enxada e eu limpava aquilo todo dia. Aquele que está em mim é maior que está no mundo. Aquele que está em você. 1 Samuel 17:47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí começa a atitude corajosa de fé, diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 17:48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. O que Davi estava dizendo? Eu não vou ficar aí enrolado com vocês. Vou enfrentar a questão. É isso que tem que fazer, enfrentar a questão. Olha o versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Você já sabe as 5 pedras o que representam. Eu já passei para você. Tomou dali uma pedra, uma força, uma potência de um dos homens de Deus. E com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se e na testa ele caiu com o rosto em terra. Então, o que parecia ser uma tarefa gigantesca, uma guerra avassaladora, foi resolvida num segundo, pelo poder de Deus. Todos estavam esperando um conflito sangrento, logo e organizante. Logo, Deus completou rapidamente, definitivamente o problema. O poder de Deus substitui as nossas fraquezas na carne. A tua alma, que é o teu sentimento, pensa de um jeito. Não é assim. Abaixa a bola. Vai abaixar a bola. Vai falar alguma coisa aí. Pensa em Deus primeiro. Falar, eu não vou falar porque eu estou errado.
O muito de Deus substitui o pouco que você possa ter. Por quê? Porque as nossas armas são espirituais, amados. Não é a alma sua, seu sentimento, não. São poderosas para destruir fortalezas, as armas espirituais que nós temos, sofisma, vence sofisma, altivez, as nossas armas são de fogo. Deus vai mandar seu anjo com a espada flamejante, viu? Deus vai mandar Miguel, o defensor do povo. Deus vai mandar Gabriel, o arcanjo das boas novas. O poder de Deus torna obsoleto qualquer poder gigante desta terra. O poder de Deus torna obsoleto sem força qualquer poder desta terra. Sabe o que Davi fez? No versículo 51 de 1 Samuel 17, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, o que eles fizeram? Fugiram. Então, olha, o gigante estava caído e não estava morto, estava desmaiado, só estava dando um chilique nele, né? Você pensa. Você sabe o que Deus faz? Deus impõe terror aos nossos inimigos. Deus impõe pânico aos nossos inimigos. Deus aterroriza os nossos inimigos. Armas forjadas não prosperarão contra nós, não podem prosperar. A língua que usar contra você, em juízo você a condenarás. E a tua herança é o teu direito. Não temas, amado. O Senhor é contigo. Deus me deu a tarefa. Deus te deu a tarefa também, viu? Se ele abriu o mar vermelho, se ele abriu o rio Jordão, se ele derrubou as muralhas de Jericó, se ele estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, e se ele estava na cova dos leões com Daniel, é porque ele dá a saída onde não há saída. Ele diz, se o inimigo vem por um caminho, tem que pular fora. Por quanto? Por 7 caminhos. Você veja bem, a nossa força não é suficiente, o nosso intelecto não é suficiente, a nossa educação cultural não é suficiente. Isso é muito pouco, mas no dia da adversidade Deus faz do pouco muito. Ele disse no Salmo 50, 15, ele diz, invoca-me, no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha aí, às vezes a pessoa é curada, a pessoa é liberta de tanta coisa, mas esquece de glorificar a Deus. Glorifica dinheiro, glorifica o colega, o amigo, glorifica aqueles que estão à volta dele, esquece de glorificar a Deus. Invoca-me, Deus diz, não te acovardes, não baixes a cabeça, não fiques com medo, invoca-o no dia da angústia, porque ele te livrará, amado. A Bíblia diz, se você pedir, receberás. O que você ligares na terra vai ser ligado com você nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus com você. Deus não faz nada até que nós creiamos que Ele pode fazer tudo. Até que nós enfrentemos no seu nome todas as adversidades da vida. Ele é tudo na nossa vida. Entenda isso, amado. Entenda tudo isso. Você tem que entender. Viu? Você sabe, conheça, amado, o voo da águia e o sucesso do homem. A mãe águia, quando tem os seus filhotes dentro do ninho, vai, pega a carne, mata o animal e traz, coloca na boca, no bico dos seus filhotes. Mas há um dia em que a mamãe águia chega e diz, filho, filha, você nasceu para ser grande. Você nasceu para confrontar os ventos da terra. Você nasceu para poder olhar o sol. Você nasceu para sair deste ninho
para enfrentar a vida conforme a mamãe e o papai águias enfrentam. Mesmo que o filhote da águia diga, não, mamãe, esquece isso. Eu estou aqui vendo, né, a televisão, estou aqui com o celular na mão, olhando tudo, mamãe, não pode. A mamãe, a águia, insiste. Você vai ter que voar. Você vai ter que sair de casa e se virar. Você vai ter que ir atrás de emprego, você vai ter que ir atrás disso. Você tem que aprender a voar sozinho, você tem que ir atrás disso, você tem que procurar isso. A mamãe sabe o que ela faz com o bico? Empurra o filhote e fica na beira do ninho, lá em cima do penhasco, naquelas alturas, e o filhote vem caindo. E se ela percebe que as asas não batem, ela passa por baixo e traz de volta o filhote para o ninho. E joga pela segunda vez, e lá vai lá outra vez e pega. Quando é a 10ª queda livre, ele começa a bater as asas. Ele começa a voar e diz, não é que eu nasci para vencer, agora olha, eu estou voando. Não é que eu nasci para voar, não é que a minha mãe tinha razão, voa a vida, voa alto. Você, na palavra da graça, tem que cumprir teu destino, amado. Na graça de Deus, você está nas asas do Espírito Santo. Olha onde você está. Tenhas coragem, firmeza, e não temerás. Você é noiva do noivo vencedor, noiva de Cristo. Você não é noiva de um noivo qualquer. Você não é noiva de um traficante. Você não é noiva de um beberrão, alcoólatra, viciado, sem coragem. Você é noiva do Rei de Reis. Seu noivo é vencedor, com ele você também é vencedora. Jesus não pode falhar, a igreja não pode ser derrotada, por mais que principados e potestades gritem e ameacem, esperneiem. O nosso Deus avalizou com o seu sangue, dizendo em Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles venceram, a despeito de suas vidas, se entregaram à verdade de Deus. Então tinham tarefa, realizaram as suas tarefas. Então eu vou cair, eu sou pequeno, não vou aguentar, minhas asas, meu rim, meu coração, minha perna, meu braço, Não, Deus pega o teu pouquinho e bota injeção do muito na tua vida. Você terá um emprego com dignidade. Você vence, amado. Luta, não para. Glória a Deus. Você nasceu para voar alto. Você nasceu para ser como Davi, para enfrentar, para vencer. Agora, se você começar a... não vou nada, pastor, pastor, negócio de igreja, não. Você vai morrer aí, não ter nem condição de nada na vida, porque você já experimentou o pão da vida. Você já experimentou a palavra da graça. É impossível se a palavra da graça não fez efeito em você. Viu? Ama meu vizinho. Ai, a minha mãe e meu pai, é eles que pagam a sua conta? O que a minha filha, o que minha mãe vai dizer? Não estou nem aí com isso. Pode ficar tranquilo. Segura a palavra, segura como diz a música, na mão de Deus ou na palavra da graça de Deus. É hora de dar glórias a Deus, não sai nada. Na hora de levantar a mão, só levanta um dedo. Sabe o que Deus quer? Ele quer que você tenha um cântico de vitória. Viu? Já caiu, glória a Deus. E você, quem tem tarefa a realizar? É você.
Deus às vezes deu uma tarefa para você vir aqui dar uma mão pra gente aqui na construção, dar uma mão aqui. Você não vem, você não tem coragem. Você prefere ficar aí de domingo comendo macarrão, pegando aqueles fiozão de macarrão, puxando. Aí não tem coragem de vir. Tem tarefa para você. Mesmo se você não seja da igreja, é obra de Deus. Ah, pastor, se eu tivesse ouvido essas verdades quando eu era garoto, eu fiquei rezando muitos anos para as estátuas e para os ídolos. Ídolos pagãos, eu olhava com tristeza aquele rosto sanguentado que fizeram assim com Jesus. Eu não sabia que ali estava nada. Boca que não fala, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não andam, ídolos pagãos. Um dia me mandaram abrir a Bíblia em Jó 19:25. E eu fiquei desse jeito, pensando, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso aí acabou comigo. Então está aqui o resultado do Senhor na minha vida. Você tem a tarefa de derrotar esse gigante. Vamos nos unir. Vamos nos unir, irmãos, em fé. Nós temos que ver instantaneamente o câncer cair, o tumor cair, o problema cair, a ameaça cair, não importa de onde vem ou de onde você está. O importante é ouvir a voz daquele que é leão da tribo de Judá. Ele disse: vou ser por ti, não importa quem seja contra. Recebe esta palavra, amados. Recebe esta missão de derrotar o mal na tua esposa, na tua casa, no teu marido. Recebe o sinal da vitória de Deus, em nome de Jesus. Teu irmão e amigo, pastor Geraldo e pastora Vanessa. Obrigado, Pai, por esta grande lição de vida. Obrigado por abençoar e no momento que mais necessário fortalecer minhas forças e ajudar alguém a erguer-se do cativeiro das trevas, se confortando com ele em forças e em determinação para lutar pela estabilidade plena, em nome de Jesus, meu Pai. Eu suplico a tua graça, Pai. Em nome do Senhor eu peço, em favor de todos. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Graça e paz, amados. Se esta palavra tocou no seu coração, tocou em você, que a graça de Deus fortaleça você, ilumine o olho do seu entendimento ainda cada vez mais. Lembre-se de uma coisa: você já saiu das trevas. Você já não vive no Egito. Você vive num mundo do reino do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Em nome do Senhor. Obrigado a todos vocês, famílias, todos vocês, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Lembre-se de uma coisa: tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados.